noite, irmãos. A graça e a paz sejam multiplicadas no pleno conhecimento do Senhor. Eu vou começar mais cedo, porque a Jussane começou e terminou mais cedo do que eu, aí para evitar a reclamação. Não, irmãos, eu quero primeiro comunicar algo para a igreja, que nós estamos enviando 2 missionárias. Elas já são missionárias, elas vão para a escola de missões e são meninas do nosso coração. A gente sente um pouquinho, mas o trabalho da igreja é esse, promover pessoas. Amém. Pessoas serem levantadas e cumprindo o ID, cumprindo o propósito que Deus tem para a vida de cada um. Quem são essas pessoas? Vanessa e Júlia, 2 meninas super poderosas, filhos do nosso coração. Essas meninas são uma bênção para a nossa igreja. Vanessa na comunicação, Júlia aqui no departamento de crianças. Elas realizaram nesse ano um excelente trabalho e, graças a Deus, deixaram discípulas para dar continuidade ao trabalho que elas começaram. E no coração delas veio nesse ano o despertamento para ir para a Escola de Missões em Campina Grande. Então, nós conversamos, avaliamos, tem todo um protocolo a ser cumprido pela escola, pela igreja, e eu quero apresentar elas para a igreja, para que nós, como igreja, família da Asa Sul, estejamos juntos com elas nesse período que elas vão passar ali 1 ano, ali na Escola de Missões em Campina Grande. Elas vão, pela fé, pela fé elas vão ter que alugar um apartamento, se manter naquele lugar, pagar a escola também. Então, como elas estão dizendo sim para o Senhor, e eu creio que nós somos generosos, abençoadores, eu quero contar com a igreja para a gente estar cooperando, somando com elas nesse momento que elas vão estar ali. Eu acredito que nós podemos pegar juntos. Essa é uma igreja abençoada, uma igreja próspera. Foi isso que Deus colocou no meu coração desde o primeiro dia que nós começamos o ponto de pregação na Asa Sul. O Senhor falou que essa é uma igreja próspera. É por isso que nós temos tantos pedidos de missionários pedindo carro para nós, porque nós somos a igreja próspera. Nós somos... Ninguém pede para mendigo. Você já viu alguém pedindo para mendigo? Não pede, né? Pede para próspero, pede para generoso. Então, as pessoas têm essa confiança e, graças a Deus, que nós, como igreja do Verbo da Vida da Asa Sul, nós temos dado essa resposta para os missionários. Vocês lembram que nós abençoamos a Jussara, lá do Camboja, e ela conseguiu comprar um carro para ela andar naquelas vilas, naquela região. E agora temos os nossos irmãos da Bolívia também. Lembra também que nós investimos na vida da nossa irmã Kelita, que agora está lá em Chile, no Chile, com o seu marido, casou também. Eu não sei se elas vão casar, Deus é que sabe. Mas diz que a Escola de Missões tem esse negócio aí, tem esse mistério. Então, de repente, pode ter essas conexões. Amém, igreja? Então, essas meninas são uma bênção, nós sabemos, para nossas vidas, para nossa família, para os nossos filhos, o quanto elas têm pego junto em todas as áreas, elas são incansáveis nas atividades que elas têm realizado, e graças a Deus por pessoas como elas. A gente sente porque no momento que a gente está precisando dos cearenses, os cearenses estão indo. Mas eu estou apresentando elas aqui com esse objetivo. Vai ter aqui parceria Juba, Júlia e Bá. Então você pode ofertar na vida delas ali no Pix, jubaparceria@gmail.com, com o Pix nos valores mensais que você quiser, amém? Para ajudá-las lá na manutenção delas, no aluguel do apartamento que elas vão estar e na manutenção delas também. E aí, aqueles dali é o @jubaparceria do Instagram, que é o canal delas ali do Instagram, o perfil delas, para elas vão estar relatando para nós as atividades que elas estão tendo lá na Escola de Missões. Amém? Vamos orar por elas? Amém. Vamos agradecer a Deus por pessoas. Pode ficar de pé, fique à vontade. Estenda suas mãos abençoadoras para elas. Amém? Nós vamos agradecer a Deus por pessoas ainda dizendo sim para o Senhor. Jovens dizendo sim para o Senhor. Graças a Deus. Você sabe que nós ainda, como éramos um ponto de pregação, foi nos pedido
uma ajuda financeira lá para Japão, quando o Japão estava passando pelo tsunami e que Jussier precisava ser retirado do Japão para ir para a França, para depois retornar. E nós, como ponte de pregação, já estávamos cooperando com essas ações. Há grande colheita para todos nós, com certeza, e vai aumentar o nosso crédito mais e mais. Amém? Pai, nós te damos graças em nome de Jesus, pela vida da Vanessa, pela vida da Júlia. Nós cremos que elas ouviram o teu Espírito, o coração delas estão inclinados à obediência, e nós cremos, Pai, nós como Igreja Verbo da Vida da Asa Sul, nós estamos juntos com ela, orando, intercedendo, crendo no chamado que o Senhor tem para a vida delas, crendo que vai ficar mais claro o direcionamento que o Senhor tem para cada um delas, e em nome de Jesus, nós cremos, Pai, em toda assistência material, em toda assistência emocional, em toda assistência espiritual. Pai, nós cremos que nós como igreja estaremos juntos com ela, em espírito, Pai, sendo acionados pelo Teu Espírito, para orar, para interceder, para gerar tudo que o Senhor tem para a vida delas. Juntos estaremos com elas, Pai, espiritualmente, financeiramente, porque cremos, Pai, que elas são Tuas filhas, elas têm um coração dedicados a servir ao Senhor. E que sabemos, Pai, que depois desse tempo de treinamento ali, elas estarão ainda mais habilitadas, capacitadas para realizar a Tua obra. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Te damos graças em nome de Jesus. Porque é o Senhor quem chama, é o Senhor quem separa, é o Senhor quem escolhe, e elas disseram sim para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Salve de palmas para ela. Amém. Elas vão estar com a gente ainda até março. Amém? Que é março ou janeiro? Fevereiro que elas vão estar partindo. Então, se vocês quiserem, vocês já podem começar a depositar valores extraordinários, mega sena, amém? Para estarem supridos. Obrigado, queridas. E substituindo as duas, na comunicação ficará a Manu. Vamos orar pela Manu também. Manu, por favor, vem aqui. Manu vai liderar a comunicação. Essa menina talentosa, dedicada. E a Marli, que vai ficar responsável pelo departamento de crianças também. Marli, por favor. Marli também é um sucesso. Essas meninas poderosas. Amém? Essa igreja é um sucesso, irmão. Só tem gente de garra, gente para avançar. Daqui a pouco elas estão indo também. Amém? Aqui é um lugar, aqui é uma torre de lançamento, né, irmão? Lançamento. A visão do nosso ministério, do Ministério Verbo da Vida, é preparar e capacitar pessoas para serem enviadas. Amém? Como diz o nosso apóstolo Guto, nós não usamos pessoas, não, nós usamos o ministério para preparar pessoas, para capacitar pessoas, e elas são testemunhas disso, do tempo que elas passaram sendo treinadas, preparadas, e agora estão lá. E essas duas aqui, com certeza, elas vão não substituí-las, porque ninguém é substituível, mas elas vão dar continuidade ao bom trabalho que elas começaram, implementando também as suas habilidades, o talento que Deus colocou na vida delas, para cada vez mais estarmos crescendo e avançando. Amém? Pai, nós te damos graças pela vida da Marli, pela vida da Manu, elas assumindo esse tempo, Pai, esse período ali, na liderança do departamento da criança, no departamento de comunicação, elas são os artífices desta hora. Nós cremos em nome de Jesus Cristo, em um Senhor potencializando o talento, a habilidade, Pai, que elas precisam, a graça do Senhor, a graça sobre graça na vida delas, para elas estarem, Pai, ofertando para as crianças e para a nossa igreja no campo social. Em nome de Jesus, te damos graças pelo sim delas, pelo talento e habilidades, pela fidelidade delas, pela lealdade delas, o compromisso delas com o Teu reino. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos nas Suas bênçãos sobre a vida delas. Em nome de Jesus, amém. Sucesso, meninas! Muito obrigado, viu?
Amém? Vocês podem sentar. Vamos partir para a palavra. Glória a Deus. Deus é bom. Teve que ter um tempo de oração e intercessão pelos pais, os pais deixarem as meninas irem, né? E como a gente falou, eu já tenho filho lá, já foi, fica tranquila, dá tudo certo. Nós já temos filhos distantes, temos até netos agora, já estamos acostumados. Vamos aproveitar isso. Sabe, irmãos, é interessante a gente, como igreja, a gente entender esse papel de igreja, nós somos como igreja um membro do corpo de Cristo, na sua plenitude do corpo de Cristo, de servir ao reino de Deus nesta geração para que pessoas sejam alcançadas. Muitas vezes você pode estar com alguns questionamentos com relação à igreja Verbo da Vida das Açu. Eu não estou com questionamento nenhum, estou tranquilo, estou em paz, eu estou entendendo o processo do Senhor, que é para crescer, para avançar, para multiplicar. Ele é fiel para cumprir todas as palavras que foram ditas. Então, o Senhor ele vai ministrando ao nosso coração tudo aquilo que Ele disse a respeito do Verbo da Vida das Açu, do que Ele tem para realizar, do que Ele vai realizar, porque não é obra de homem, é obra de Deus. Amém. Nós só temos que estar prontos, preparados e na posição que Ele quer que a gente esteja. Então, enquanto a gente estiver na posição, vai dar tudo certo. Amém? A irmã ali está com frio. Quer passar para o outro lado aqui, irmã? Está tudo bem? O pessoal puder... Amém. Sabe, irmãos, eu tive a honra de estar na confraternização do Departamento das Crianças, na sexta-feira, e eu vendo Júlia como líder de departamento, depois, ao término ali da confraternização, no momento de oração, ela falando algumas palavras para aquela equipe, para a equipe do Departamento da Criança, e ela disse que ela agradeceu aquela equipe dos integrantes, porque são pessoas que estão disponíveis e dispostas a servir as crianças por amor. Ela falou, porque vocês amaram essas crianças pela disponibilidade do coração de vocês em servir essas crianças com amor e com zelo. Sabe, quando eu ouvi a Júlia falando essas coisas, eu falei, que sucesso, né? Eu fiquei tocado por ter aquela equipe de mulheres, o Chianca também faz parte lá, mas ele não estava lá, mas só tinha as meninas. O Chianca é o único professor lá, Chianca? Ah, tem o Caio, tem o Gabriel também, mas eles não estavam lá no momento. E eu vendo a Júlia comunicando esse amor que essas pessoas que servem as crianças, né? A dedicação, o zelo que elas têm em servir as crianças, em ensinar as nossas crianças. Num tempo que vivemos tempos difíceis, tempos que crianças têm sido influenciadas por uma mentalidade maligna, por uma ideologia maligna. E nós temos nossas crianças guardadas com a mente de Cristo, com a mente da palavra. Nós temos nossas crianças ensinadas na palavra de Deus. E eu falei para elas que essa palavra de Deus, essa palavra que é uma semente incorruptível, ela está sendo plantada no coração dessas crianças, e essa palavra, ela é viva e ela é eficaz, e ela permanece, diz a palavra do Senhor. Ela é incorruptível e ela permanece. Então, essa palavra que está sendo plantada hoje, no coração dessas crianças, como nós vemos aqui o Cauê dando o depoimento dele, essa palavra ela vai crescer nessas crianças, e quando eles estiverem mais velhos, eles vão lembrar da palavra que eles aprenderam na igreja, e eles vão permanecer no Senhor, se o Senhor não voltar, até a volta de Cristo. Amém? Então é interessante que Cauê, ele até fez um vídeo, antes mesmo desse vídeo, da promoção do Departamento de Comunicação, o Cauê, essa criança de 7 anos, 7 anos, Silvio? 8 anos agora. E quando ele chegou, eu acho que ele tinha 7 anos, né? E ele fez um vídeo em casa porque ele queria dar um depoimento favorável ao departamento da criança da salinha que ele estudava. Eu achei interessante como ele falou assim, que quando ele era menor, agora que ele está maior, que ele aprendeu muito com o departamento das crianças, e você vê a disposição do coração deles. Isso, na verdade, é um fruto, é uma colheita, é um testemunho por a vida de uma criança dessa.
nós podemos entender que a nossa reunião, a nossa comunhão como igreja, como família de Deus, ela está produzindo efeitos, ela está produzindo resultados. Amém? Então, o nosso congregar, irmãos, a nossa reunião, nosso culto, a nossa adoração ao Senhor, ele não é em vão. Amém? Ele tem um efeito positivo, ele tem um efeito de abençoar vidas. O Senhor está com as suas mãos estendidas para abençoar pessoas. Amém? E cabe a cada um receber a sua porção e permanecer naquilo que o Senhor tem nos confiado. Se você permanecer, se você perseverar, essa palavra vai frutificar, ela vai produzir resultados na sua vida, com certeza, porque o Senhor vela para cumprir a sua palavra. Amém? Pai, eu te dou graças pela tua palavra. Nós te damos graças por essa palavra que nós temos sido ensinada no Centro de Treinamento Bíblico Rema, essa palavra da fé, essa palavra que renova a nossa mentalidade, essa palavra que edifica o nosso espírito, o nosso homem interior, essa palavra, Pai, que nos tem nos feito andar em fé, nos feito andar em prosperidade, em saúde divina. Pai, nós te agradecemos pelos nossos olhos iluminados para o entendimento e a plena compreensão da tua palavra, da verdade, do que o Senhor tem para nós nesse dia hoje. Esse alimento espiritual para hoje. Eu creio em nome de Jesus que o Espírito do Senhor estará nos ensinando, iluminando o nosso entendimento, para nós conhecermos qual é a tua vontade, o teu plano e o teu propósito a nosso respeito. Nós cremos que sairemos daqui diferentes, transformados na nossa mentalidade, nos nossos conceitos, Pai. Conceitos do reino, mente de Cristo, e não mais uma mente religiosa, ultrapassada, mas a mente do Senhor, impregnada em nossa vida. A Tua palavra viva no nosso coração, a Tua palavra viva em nossos lábios, em nome de Jesus. Amém? Sabe, irmãos, tudo é uma questão de vontade. Amém? É uma questão da sua vontade. Você pode ser um sucesso, pode ser próspero, abençoado, é você quem escolhe. Amém? Deus a escolheu por nós. Eu trouxe aqui uns textos pensando sobre essas coisas, que tudo é uma questão da vontade de Deus, e de como o Senhor ministrou para mim nessa confraternização do departamento de crianças, com o discurso da Júlia, falando sobre aquelas pessoas, e eu vendo aquelas pessoas que ali estavam. Verdadeiramente, lidar com crianças tem que ser um ato de amor, tem que ser um ato voluntário, tem que ser um ato de dedicação mesmo. Amém? Eu estou até enviando as pessoas que estão sendo treinadas no ministério, pessoas que oram com a gente, pessoas que têm um chamado ministerial. Eu estou colocando elas a cada mês, 2 pessoas, para estar lá também no departamento de crianças, para estarem aprendendo com as crianças, ensinando crianças, trabalhando com crianças, porque aí elas também vão ver que muitas vezes na igreja você está lidando com crianças. Amém? E faz parte do reino. Tudo é uma questão de vontade. Lucas capítulo 22, na versão NVT, nós vamos ler Bíblia, eu quero ler Bíblia com vocês. Amém? Em Lucas 22, no verso 39 ao 46, eu quero que você foque na vontade do Senhor. Esse é a essência dessa mensagem, sobre a vontade. No verso 39, na versão NVT, diz assim: então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi como de costume ao Monte das Oliveiras. Ao chegar, ele disse: orem para que vocês não cedam à tentação. Afastou-se a uma distância como de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Ele orou com ainda mais fervor. E sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. Por fim, ele se levantou, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, exaustos de tristeza. Por que vocês dormem? Perguntou ele. Levantem-se e orem para que não cedam à tentação. É interessante que quando a gente vai lendo esse texto aqui, eu estava focado aqui na questão
da vontade que Jesus, ali no Getsêmani, em angústia, ele, na agonia, ele resolve, então, pedir ao Pai: Pai, se queres, você pode afastar de mim esse cálice. Mas, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Quando eu assisti aquele filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson, muitos anos atrás, que eu vi essa cena de Jesus ajoelhado, e ali no Getsêmani, ele em agonia, em angústia, e suando gotas como de sangue que caiu na terra. E ele orando ao Senhor, e ele pedindo ao Senhor para que, se possível, afastasse esse cálice. E o cálice que Jesus estava pedindo não era a cruz, não é que ele não queria ir para a cruz, ele não queria deixar de cumprir aquilo que Deus determinou para ele, não era isso. Ele não estava relutando contra o mandamento do Senhor, mas ele estava relutante com relação, porque ele sabia que ele ia assumir, em substituição a nós, ele ia assumir o nosso pecado, ele ia assumir a nossa morte. E quando ele assumia a nossa morte, ele ficaria distante da presença do Senhor. Então ele não queria estar distante da presença do Senhor. Esse era o cálice, ficar distante da presença do Senhor. Então ele fala: se possível, afaste de mim, mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, Senhor. E eu, olhando esse texto em paralelo com o Evangelho de Mateus, que fala desse mesmo cenário, Mateus, ele acrescenta alguns detalhes interessantes para nós. Vendo essa questão da vontade, que muitas vezes, meu irmão, você está parado, você está limitado, você está deixando de cumprir a vontade do Senhor, porque você ainda está vivendo a sua vontade. Então, nós precisamos entender que tudo é uma questão de vontade. Não há nada impossível que nós não possamos realizar. É uma questão da nossa vontade que está interferindo nos planos e nos propósitos de Deus a nosso respeito. Amém? E meditando sobre esse texto, vendo aqui o paralelo de Mateus, alguns detalhes, você veja que nós lemos lá no princípio que Jesus, como de costume, ele ia ao Monte das Oliveiras. Ou seja, como de costume, significa que Jesus tinha a prática de estar ali orando. Fica então a lição para nós crentes, que muitas vezes nós ouvimos e não estamos praticando. Orar. Orar é uma boa ferramenta para o cristão. E Jesus ensina isso aqui, mesmo com sua alma angustiada. Em Mateus ele diz, acrescenta o seguinte, que ele levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, ou seja, Tiago e João, que eram aqueles filhos do trovão. Então, e Pedro, olha essas 3 personalidades que Jesus levou, que eram pessoas bem intensas, e Jesus levou eles justamente para treiná-los. Vamos orar. A oração vai te preparar, a oração vai te moldar, a oração vai te transformar. Amém? Você está aprendendo alguma coisa? Amém. Através da oração, se você tem uma prática de oração, uma vida de oração, você vai entender que a oração vai te dar vitória, vai fazer você vencer a sua carne, a sua vontade e cumprir a vontade do Senhor. Nós temos um acréscimo, nós como aqueles que estudamos no Rema, no Centro de Treinamento Bíblico Rema, nós aprendemos sobre os vários tipos de oração, e uma das orações que é enfatizada, que é a oração em línguas para aqueles que foram batizados no Espírito Santo. E essa oração em línguas, ela é poderosa para nos transformar. Amém? Para nos fortalecer o nosso homem interior, fortalecer o nosso espírito, para a gente viver uma vida no espírito e não nas emoções, nos sentimentos. Amém, irmãos? Veja então que ele levou Pedro e os filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Mateus relata dessa maneira. Depois ele diz assim, olha, minha alma está profundamente triste a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Muitas vezes os sentidos nossos estão tão abalados, tão opressos, e que a gente precisa de pessoas para estar junto conosco, vigiando e orando, intercedendo, nos fortalecendo. É ou não é? Nós sabemos que quando nós estamos com algumas pessoas reservadamente orando, pessoas que estão conectadas, pessoas que estão com o mesmo princípio, com a mesma identidade,
Nós oramos juntos e nós nos fortalecemos no Espírito. E ali o Espírito traz revelação, traz direção, traz orientação para as coisas que nós devemos fazer e levanta os abatidos. Uma vida de oração, uma vida comprometida com a oração de maneira correta. Nós vimos aqui em Mateus também que ele fala, depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora, disse Jesus, disse ele a Pedro. Isso Mateus relatando. Vigiem e orem para que não cedam à tentação. Aleluia! Veja que instrução clara. Se de repente você está passando por uma tentação, o Senhor Jesus está dizendo, vigie e ore para que você não ceda à tentação. Amém? Pois o espírito está disposto, mas a carne, ela é fraca. Aleluia! Sabe, Jesus dando a instrução, mais uma vez, sobre oração. Ele falando, você precisa orar para você vencer a sua carne, os seus sentidos, o que você está... Jesus estava debaixo de uma pressão da alma, dos sentidos, e ele está falando, vigiem e orem, porque o espírito está pronto. O seu espírito já está pronto. Você que confessou Jesus Cristo como seu Senhor, você nasceu de novo, o seu espírito, ele já é justificado diante do Senhor. O seu espírito é o mesmo espírito de Jesus Cristo ressurreto. Você tem o espírito de Cristo em você. Você tem o Espírito Santo habitando em você. O seu espírito é um espírito com o Senhor. O seu espírito está pronto. E nós aprendemos no Centro de Treinamento Bíblico Rema. E nós aprendemos aqui na Igreja Verbo da Vida. E nós aprendemos em 1 Coríntios capítulo 14, que quando nós oramos em outras línguas, o nosso espírito é de fato edificado. Acontece que nem todos estão praticando isso. Ou você está fazendo uma oração em línguas apenas com barulho e não está orando concentradamente, permitindo que o Espírito fortaleça, edifique o seu espírito e tire as coisas que não pertencem mais a você e coloque as coisas do Senhor, porque é assim que a palavra de Deus diz, que quando você ora em outras línguas, o Espírito intercede por você e ele vai tirar as coisas que não te pertencem mais e vai trazer a vontade do Senhor para você. Então você precisa cumprir esse ato pela fé. Mesmo que você não esteja entendendo nada, mesmo que você não esteja sabendo nada, parece que não está mudando nada, mas você está crendo no que a palavra de Deus diz, que quando eu oro em outras línguas, eu de fato estou sendo edificado, eu de fato estou sendo transformado. O Espírito está intercedendo por mim. Amém, igreja? Eu estou falando para pessoas da fé. Talvez pessoas que não tenham sido batizadas no Espírito Santo e não tenham a prática de orar em outras línguas, essas pessoas elas não vão fazer isso. Mas irmão Hegel, ele tem um livro desse tamanho de línguas, incentivando a igreja a orar em outras línguas. Nós temos pessoas renomadas, famosas no Evangelho, que ensinam essa prática de orar em outras línguas. Amém? Então, amado, tudo é uma questão de vontade. Aqui em Mateus ele dá um destaque, que ele mostra que Jesus foi pela 3ª vez dizendo novamente as mesmas coisas. O quê? Ele foi pela 3ª vez diante do Senhor, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Olha, irmãos, naquele momento que você está debaixo de pressão, de tribulação, de ansiedade, de preocupação, de nervosismo, de sintomas, de sentidos, da tua alma ali efervescendo, e você não sabe como lidar, a palavra de Deus está nos ensinando, vá à presença do Pai e ore, Pai, faça a tua vontade. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Aleluia. Foi no momento quando nós terminamos o ponto de pregação e nós migramos para 513, que íamos começar como congregação, que o pastor Joselito me falou, então agora nós vamos começar o rema. Na hora que ele falou que vamos começar o rema, veio para mim um peso de pressão, porque estávamos ainda pagando uma reforma da igreja, e já tinha mais um outro acúmulo de coisas que nós teríamos que cumprir para ter o rema. Naquela hora, quando eu liguei para ele, ele falou para mim sobre isso, olha, então vamos começar lá já no próximo ano, o rema, que nós entramos em meados de 2012, que era para começar em 2013. Então, já era quase meio-dia, já estava para fechar a igreja para ir embora, para trabalhar, e aí eu me ajoelhei,
e falei para o Senhor: Senhor, até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor abriu esse local, o Senhor estruturou esse local, eis-me aqui. Quando eu disse, eis-me aqui, aquela pressão foi embora. O que eu estou falando para vocês, fazer a vontade de Deus é o melhor do que você fazer a sua vontade. Você precisa focar nisso, amém? O que está atrapalhando a tua caminhada, o que está trazendo pressão para você, é porque você está andando na sua vontade. Se você quiser receber, receba. Se quiser aceitar, aceite. Amém? Enquanto você insistir em fazer a sua vontade, você estará debaixo de pressão, você estará debaixo de depressão, você estará debaixo de confusão, você estará desanimado e fraco, porque a sua carne estará te dominando. Então, deixa Deus fazer a vontade dele. Jesus, pela terceira vez, ele fala. Ele vai lá orar e dizer as mesmas coisas para o Senhor. Em seguida, ele voltou aos discípulos e lhes disse: como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, meu traidor chegou. Veja, Jesus sabia que havia um traidor, Jesus sabia que ele estava debaixo de pressão, ele sabia que iria ser traído, a alma dele estava angustiada, mas ele ainda estava usando daquele momento para ensinar aos discípulos que era necessário continuar orando, vigiando e orando e fazendo a vontade do Pai. Aleluia! O Senhor, mesmo debaixo de pressão, ele não parou e ele disse: olha, o espírito está pronto, o espírito é disposto, mas a carne, ela é fraca. Jesus estava ensinando como é que você vai vencer as aflições, as angústias, as pressões. Vigie e ore. Porque o teu espírito está pronto para a pressão, para vencer as circunstâncias e para avançar. Mas a sua carne, ela é fraca. A sua alma, ela sofre as influências do momento, do ambiente, dos sintomas, das circunstâncias, do que chega para você. Mas o seu espírito está pronto, o seu espírito é forte, você tem o espírito de Cristo, você tem a mente de Cristo. Você só tem que praticar aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando para praticar. E você está parado porque você quer fazer a sua vontade, do seu jeito. Você ainda não entendeu que Jesus foi para a cruz para nos ensinar que você tem que ir para a cruz para fazer a vontade do Pai. Aleluia! Palavra da salvação, Jefferson. Amém? Palavra da salvação, irmão. Veja então, Jesus, em Lucas, mostra que Jesus, ele vai e ele ora com ainda mais fervor. Você está entendendo isso? Você precisa combater o bom combate, irmãos, da fé, de não desistir, de não parar na sua carne, na sua alminha dilacerada e andar no Espírito como você é, um filho do Espírito. Amém. Aleluia. Amém. Se levante por dentro, em nome de Jesus. Amém? O que está batido, ó minha alma? Amém? Se levante por dentro, se levante no Espírito, seu Espírito está pronto. Amém? A carne para nada aproveita. Amados, tudo é uma questão de vontade. Veja que quem muito foi perdoado demonstrou muito amor. Vou ler um outro texto para vocês, aqui na NVT, Lucas capítulo 7, verso 36 ao 50. Estamos indo bem? Está chegando a revelação para você? Verso 36 diz: um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Aleluia. Uma mulher pecadora soube, Jesus está ali. E ela já apresentou a sua oferta ao Senhor. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíam sobre os pés dele, e ele o secou. Ela o secou com o seu cabelo e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Aleluia. Você pode imaginar essa cena dessa pecadora chorando aos pés de Jesus?
Os pés de Jesus não estavam limpos, mas ela estava ali derramando as suas lágrimas e lavando com as suas lágrimas. Era muita lágrima para ela lavar aqueles pés. E enxugar com os próprios cabelos aqueles pés que estavam sujos. Não é, mulheres? Não olhe para os meus cabelos, eu estou olhando para os seus. Eu sei que as mulheres têm todo um cuidado com os cabelos, todo um trato com os cabelos. Então imagina, mulher, você enxugando os pés de um homem, os pés sujos, com os cabelos. Tem que ser algo muito profundo na vida dessa pessoa para ela ter essa atitude, não é verdade? Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Essa é a mentalidade da religião, a mentalidade do espírito religioso, do espírito crítico, do espírito que só vê o erro, que só quer acusar, que só quer criticar quem está fazendo alguma coisa. Você está comigo? Aquela mulher estava fazendo alguma coisa para Jesus, mas o espírito de religião logo se levantou. Nossa, está querendo aparecer, derramando as lágrimas, essa pecadora, enxugando com os cabelos os pés de Jesus. Às vezes esse espírito, essa mentalidade de religiosidade pode sondar algumas cabecinhas aqui. E nós precisamos aprender com a palavra a não deixar que esses pensamentos de murmuração, de reclamação, de acusação, de críticas, àqueles que estão fazendo alguma coisa, amém, amado? Para que você não abafe o chamado do seu irmão. Se você não está disposto, fique sentado. Mas deixe aquele que está fazendo fazer. Amém? É bom fazer com amor, fazer com uma alegria. Aleluia. E tem uma graça para fazer tudo isso. Amém? Olha só, Jesus disse ao fariseu: Simão, eu tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre. Respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Amém? Amém. É nós! Nós não tínhamos como pagar. Ele nos perdoou. Ele cancelou as nossas dívidas. Fica com isso. Fica com isso no teu coração. Fica com isso nos teus pensamentos. Amém? Você vai ver que a sua alma não vai ficar enfurecida porque o irmão está trabalhando mais do que o outro. Você não vai ficar indignado porque tem um irmão que está se destacando mais do que o outro. Amém? Porque você agora é uma nova criatura, é justo e você tem um espírito recriado. E nós todos estamos em comum, no mesmo propósito, que é o reino de Deus. Nós não estamos competindo uns com os outros. Nós não estamos disputando uns com os outros. O que eu vou fazer, você não vai fazer. O que você vai fazer, eu não vou fazer. Cada um vai fazer algo e cada um foi chamado para fazer algo diante do Senhor. Amém? Nós não precisamos ficar com inveja, com ciúmes, porque um foi e o outro ficou, porque um foi chamado por 5 dons, o outro não foi. Amém, igreja? Amém, irmãos? A gente precisa aprender com a palavra de Deus, com o que o Senhor está nos ensinando. Amém? Ele está falando, olha, o seu espírito está pronto, mas a sua alma, a sua carne, cuida dela, vigia, ora. Não deixa isso te atribular, te angustiar. Simão, então Simão, ele fala para Simão, olha Simão, nenhum dos devedores, dos 2 devedores, conseguiu lhe pagar. Ele, generosamente, o Senhor, perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles amou mais depois disso? Simão respondeu, suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Muitas vezes nós sabemos o que é certo, mas não queremos fazer o que é certo. Muitas vezes nós temos o entendimento da vontade de Deus, mas nós queremos ainda insistentemente andar numa teimosia, numa desobediência, fazendo a nossa própria vontade. Nós já temos os princípios da palavra, o ensino da palavra, as instruções, você tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que cumprir isso, cumpre esses princípios, mas a gente quer ainda deixar que a carne nos domine. E a palavra de Deus está nos ensinando a como vencer. Jesus nos ensinou, orou uma vez, orou uma segunda vez, orou uma terceira vez,
debaixo de angústia, debaixo de pressão, mas faz a tua vontade, Pai. Aleluia! Entrega a sua carne, entrega a sua vontade para o Senhor. Amém? Eis-me aqui, Senhor, faça a tua vontade. Então ele se voltou para a mulher e disse a Simão: veja essa mulher ajoelhada aqui. Imagina essa cena. Quando entrei em sua casa, Simão, você não ofereceu água para eu lavar os pés. Você não me honrou, Simão. Era costume que quando chegasse alguém, um visitante na sua casa, você pedisse ao escravo para que lavasse os pés da pessoa. E Jesus estava falando para ele: veja, você não ofereceu água, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados. E por isso ela demonstrou muito amor por mim, porque ela entendeu que ela foi perdoada. Porque ela reconheceu que ela tinha muitos pecados. Sabe, irmãos, enquanto você anda na sua vontade, você não quer reconhecer a vontade do Senhor. Enquanto você anda na sua vontade, você anda num espírito de religiosidade, achando que é a sua obra que vai pagar o preço da sua dívida para o Senhor. Sabe, irmãos, enquanto você anda na sua vontade, você acredita que a sua vontade é melhor do que a vontade do Senhor. E você está andando não só na sua vontade, você está andando no seu orgulho. Porque quando você não se rende ao Senhor, você está andando do seu orgulho. Agora, quando você entende que é melhor servir ao Senhor do que a você mesmo, você entende que Ele sabe todas as coisas, Ele conhece o seu amanhã. Quando você entende que você é uma nova criatura, que você tem um espírito recriado, que esse espírito que Deus te deu é o espírito do próprio Filho, é justo. Quando você entende que você tem esse mesmo espírito de Cristo, você entende que Jesus é manso e humilde de coração. Amém? Então, quando a gente entende isso, amado, você entende, para que eu vou relutar com Deus, contra Deus? Por que não me render a Deus? Enquanto nós vivemos na nossa própria vontade, na busca dos nossos próprios interesses, com a motivação errada, chega pressão, chega mau humor, chega murmuração, chega reclamação. Você só está vendo o erro dos outros, a culpa dos outros. Está se sentindo desanimado, angustiado, está se sentindo protelado, mas você está sendo protelado por causa da sua vontade, é por causa do seu orgulho de não reconhecer o Senhor, a vontade do Senhor. Aleluia! Amém! Então veja, Jesus diz: eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Então, se você reconhece o amor de Deus pela sua vida, se você reconhece que você foi perdoado, amado, você se entrega. Você se rende. Amém? Você quer fazer tudo para o Senhor. Você era um maldito, estava condenado ao inferno, não é? Que a gente nem imagina o que é o inferno. Tormenta eterna. E aí o Senhor nos perdoa, nos alcança, porque um dia nós resolvemos obedecer ao Senhor e fazer a sua vontade, a nossa vida mudou, nós fomos transformados. Quando nós ouvimos a palavra, fomos gerados pela palavra, aceitamos a palavra, reconhecemos que vivíamos na desobediência, na mentalidade do orgulho, e por isso nos eram pecadores, miseráveis, e estávamos sofrendo debaixo de pressão. E quando nós resolvemos obedecer ao Senhor, a nossa vida mudou, a nossa vida foi transformada. E agora, como filhos de Deus, como crentes, por que querer andar na própria vontade? Por que não ceder à vontade do Senhor? E Jesus está nos ensinando.
quando ele mostra, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Aleluia! Então, Jesus disse à mulher, seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si, quem é esse que anda por aí perdoando pecados? Às vezes, amado, você está fazendo alguma coisa na igreja, para o reino de Deus, lá fora, e vai ter os críticos, lá no Instagram, lá no canal, vão ter aquelas pessoas criticando o que você está fazendo para o reino de Deus, te condenando, te culpando, e são essas pessoas que não estão fazendo nada, são as pessoas que acusam, que apontam o dedo. Não é verdade, irmãos? São justamente essas pessoas que às vezes estão fazendo por obrigação, por religiosidade, e não por reconhecimento de que foram muito perdoados e tem que amar muito. Amém? Não fazemos por obrigação nem por necessidade, fazemos por amor ao Senhor. Amém? Servir ao Senhor, irmão, é só uma questão de vontade. Amém? Ou ai de mim? Servir ao Senhor é uma questão de vontade. Você pode ficar aí sentado, sendo servido pela igreja o tempo todo. É só uma questão de vontade. No dia que você determinar na sua vontade, eu vou servir ao Senhor, e você entender que essa é uma igreja que serve ao Senhor, que serve crianças, que serve jovens, que serve adolescentes, que serve mulheres, que serve idosos, que serve o reino de Deus, aí você vai entender, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu faço parte desse sistema. Eu faço parte desse organismo vivo. Eu preciso entregar a minha vontade ao Senhor e deixar de querer a minha vontade de ficar sentado, acomodado, determinando o tempo e determinando as coisas que eu posso fazer e que eu não quero fazer. Amém? Boa essa palavra. Amém? Apóstolo Paulo, ele nos ensina em Romanos 12 que nós precisamos renovar a nossa mente. E ele fala, apresente o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Ei, você precisa apresentar o culto, o seu corpo como sacrifício vivo, não é depois de morto. Não, quando eu morrer, eu vou servir ao Senhor. Não vai. Você está na sepultura. Vivo é agora. Santo, separado. Você está separado para o Senhor. Agradável. Ei, querido, ser agradável a alguém não é com murmuração, não é com reclamação, não é com peso, não é servindo como obrigação, não é servindo apenas para cumprir uma escala. Amém? Não, eu só posso cumprir a escala uma vez por mês, nesse dia, no outro dia eu não posso. Não é assim. Isso não é sacrifício agradável a Deus. Amém? 2 amém. Alguém tem que falar isso para você. Aleluia. Então, servir a Deus, agradável a Deus, me diga uma coisa, alguém que serve a você é agradável, você vai no restaurante, você está pagando pelaquela refeição, ou aquele garçom está atendendo você, se ele chega lá para você e joga o prato assim em cima da... Como é que você fica? Você fica agradado? Você não fica agradável com aquele garçom, é ou não é? Você quer chamar o gerente, gerente, olha aqui. Eu fui num lugar que era assim, os caras jogavam os pratos assim, eu falei, o que é? E não foi no Brasil não. Por incrível que pareça. Eu falei, uai, que negócio é esse? Os caras jogando prato assim para você. Você fica agradado de alguém servir você dessa maneira? Você acha que Deus se agrada da forma de você servir a Ele murmurando, reclamando, lá vou eu de novo para aquela escala do diaconato, para aquela escala dos conselheiros, para aquela escala da música. Não tem ninguém não, só tem eu aqui para fazer isso? Você acha que Deus recebe esse serviço de maneira agradável? Se você vem se arrastando, murmurando, reclamando, com a cara desse tamanho? Não, amado. Graças a Deus que nós não somos assim. Porque os relatórios que nós temos de pessoas que nos visitam, temos 2 visitantes que eles voltaram, estão aqui. Os visitantes que nos visitam, eles falam para nós, olha, muito obrigado, fomos muito bem recebidos. Vocês lembram que eu falei do bazar? Que as mulheres que vieram no bazar, elas falaram, umas relataram para nós, que o que elas gostaram do bazar foi do atendimento ao cliente.
porque as mulheres recepcionaram tão bem elas, que elas se sentiram assim, amadas. Como as nossas crianças, elas se sentem amadas e são amadas pelos professores. Amém. Aleluia. Queridos, a palavra que eu estou trazendo para você não é para condenação, não é para acusação, é vacina. É para trazer para você o entendimento do que Jesus está nos ensinando. Se você, amado, está reclamando do que você está servindo para o Senhor, ore, vigie, apresente diante do Senhor a sua vida como um sacrifício vivo, amém? Aceitável, agradável ao Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Aleluia. Não saia da sua boca murmuração, reclamação, lamentação, porque um está servindo mais e você está servindo menos, ou porque você nem está servindo. Amém? Então, agradável a Deus. Agradável a Deus, amado, é você entender que é um privilégio você poder servir ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Deus e Pai. Isso tem que ser um ato de gratidão. Aleluia! Sabe, irmãos, quando eu cheguei no Verbo da Vida, eu não sabia como é que funcionava o Verbo da Vida, eu fiquei sentado por um tempo. E aí, na primeira ocasião que chamaram para o evangelismo, olha, vamos ter uma reunião de evangelismo dia tal. Eu entrei nessa, estou lá. Porque eu não queria ficar sentado. No meu coração sempre houve, sempre teve gratidão pelo que o Senhor fez na minha vida. Ele me arrancou do tremedal de lama, de pecado. Ele me arrancou da imundícia, Ele me arrancou do inferno, o Senhor. Então, no meu coração, há uma gratidão. Eu sirvo ao Senhor por gratidão. Não é por obrigação, não é por necessidade. Aleluia. Amém? Não é para aparecer. Então, eu cheguei no Verbo da Vida, entrei pela porta do evangelismo. O pastor Zelito estava tendo uma reunião, ele me viu, eu e a Jussane, servindo lá no sábado, no domingo, espontaneamente. Não era para aparecer para ninguém, não era para dizer: pastor, eu estou aqui. Eu nem sabia que ele estava lá. Era o impulso do espírito do amor, o impulso da gratidão me impulsionando a fazer. Ele me viu e falou: Wellington, você e sua esposa, eu quero convidar vocês para fazer parte do diaconato. Eis-me aqui, pastor. O Espírito mandou vir para cá para ser treinado. Eu só sei disso, eu estou aqui, à vontade, à disposição. Colocou no diaconato. Depois de um tempo no diaconato, ele me chama para liderar o diaconato. Falei: pastor, eis-me aqui, mas tem um outro irmão que estava lá, já servindo, não seria melhor esse irmão estar servindo? Ele é o vice-líder, não seria melhor esse irmão? Eu falei para ele isso. Eu não estava atrás de cargo, de posição. No meu coração, uma gratidão, um desejo de servir, de fazer parte daquela família Verbo da Vida, porque eu cheguei ali e aprendi com a palavra da fé, e aquela palavra da fé mudou ainda a minha mentalidade, tirou a mentalidade de religiosidade, e eu vi aquela palavra impulsionando a minha vida, o Espírito me impulsionando a fazer, e a participar, e a cooperar com aquelas coisas. Esse tem que ser um sentimento no seu coração, meu irmão. Esse tem que ser o sentimento do nosso coração, da família de Deus. Nós estamos fazendo algo para o nosso Deus, o nosso Rei. Não é para uma placa denominacional, não é para um nome. Nós estamos fazendo para Ele. Isso tem que mexer com você no seu coração. Porque se isso não mexer em você, amado, vai vir aquele sentimento de murmuração, de reclamação, estou cumprindo escala. E eu era constantemente chamado para cobrir a escala no diaconato de outras pessoas. Então eu ficava a semana inteira na igreja. Segunda, quarta e sexta, depois eu fui chamado ainda pela diretora para fazer parte do serviço de monitoria do Rema. Eis-me aqui. Estava lá eu, segunda, quarta e sexta Rema. Terça e quinta e domingo diaconato. Além de cumprir a minha escala, ainda cobria a escala daquele irmão que faltava por algum outro motivo. Aleluia. Eis-me aqui. Faça como tu queres. Deixa Deus trabalhar, irmão. Deixa Deus trabalhar no seu orgulho. Deixa Deus trabalhar no seu caráter. Deixa Deus trabalhar na sua vontade. Amém? Então estava eu lá, irmão, passando pano no chão. Eu não fazia isso nem em casa. Papai trabalhando no meu orgulho. Amém?
Quando você está fazendo alguma coisa na igreja, papai está trabalhando com você. O Espírito está trabalhando em você, querido. Não pense que é em vão. Eu tenho testemunho aqui da Lorena. Vou entregar a Lorena agora. Lorena falou que não quero nem saber de diaconato. Eu nem falei com ela, o Espírito Santo é que falou, vá para o diaconato. Aí ela entrou. Ela veio de outra igreja que lá ela não queria, o marido era diaconato, ela não queria diaconato. Chegou aqui, de repente o Espírito falou para ela, você vai entrar no diaconato. Ela, tá bom. Ela disse que vinha trazer o copo d'água tremendo assim, ó. Ai meu Deus, se cai esse copo. Lorena, eu vou entregar a Lorena. Lorena, irmãos, tem 2, 3 empregadas na casa dela. Mas aqui, ela é serva. Para servir copo d'água para o ministro. E não é para o pastor não, é o ministro que está ministrando. Porque papai falou para ela, você vai entrar no diaconato. Servir copo d'água. Acostumada a ser servida. Deus está trabalhando. Está na monitoria. Vai catar o lixinho lá do banheiro, Lorena. Não que ela tivesse orgulho, ela é uma pessoa simples, eu conheço Lorena. Você entendeu? Mas o Senhor trabalhando na vida dela e na sua vida. Amém? É ou não é? Chega com o marido na espaçonave. Você já viu a espaçonave deles? Chega, aterriza. Veste a roupinha de diaconato agora e vai lá servir. No reino é assim. O maior é aquele que serve. Aleluia. Você precisa aprender com Jesus Cristo, irmão. Você tem o Espírito de Jesus Cristo, manso e humilde. Aleluia. Aqui não tem madame não, irmão. Madame Lorena é serva. Não é, Madame Lorena? Madame, depois você desconta lá com seu marido. Que ele chega aqui para ministrar, ele entrega a ela algumas coisas, depois ele apanha em casa. Apanha em casa de toalha. Mas comigo, eu não vou estar lá. Estou com o microfone. Então, amados, veja, quando você entrega a sua vontade ao Senhor, Paulo está falando, para que você experimente a vontade do Senhor, que ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então você decide, tudo é uma questão de vontade. Amém? Se você quer viver na sua vontade, irmãos, você vai viver debaixo de pressão, de mau humor, de murmuração, de cara feia, de resmungos. Mas se você viver debaixo da vontade do Senhor, é só alegria. É só graça sobre graça. Aleluia, 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 aleluia. O espírito está pronto, mas a carne para nada aproveita, disse Jesus. Essa carne não aproveita nada. Essa alma não aproveita nada. O espírito está pronto. Se renda ao espírito. Deixa o seu espírito te governar. Deixa ele governar suas emoções. Deixa o fruto do espírito ser trabalhado em você. Você precisa, amado, se envolver, amém, com as coisas do Senhor. Você precisa, amado, se envolver de coração. Não é apenas cumprindo uma escala, não é apenas quando você quer. Não, hoje eu não quero, hoje eu estou fora, só vou quando eu quero. Amém? Imagina se Jesus falasse isso para você. Hoje eu não vou na cruz para você, não. Vou não, você não merece. Isso não é meu, não. Amém? Foi, Jesus mandou uma mensagem aqui. Servir ao Senhor é só uma questão de vontade. Amém? É só uma questão de você se disponibilizar para o Senhor. Querido, deixa eu te falar isso. Em nome de Jesus, receba. Em nome de Jesus.
Eu vivi isso, eu vivo isso dia após dia. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não vivo mais a minha vontade. Eu descobri que viver a vontade do Senhor é o melhor. Irmão, eu estou te dando uma vacina, eu estou te dando um remédio, eu estou te dando uma resposta para a pressão que você está vivendo e você está ali remoendo e achando que eu estou querendo apenas que você sirva na igreja local. Não, a igreja funciona, continua funcionando. Tem pessoas disponíveis aqui que funcionam em 3, 4 departamentos. É. Enquanto tem aquele que está sentado que não quer servir, enquanto tem aquele que só quer servir uma vez no ano, eu só sirvo no dia de Santa Ceia, no final do ano. Tem aquele que serve em 3, 4 departamentos. Amém? Porque o que muito foi perdoado, muito amor. Aleluia. Vou pegar a Silvana. Silvana, irmãos. Eu falei, Silvana, eu não quero colocar peso sobre você não, minha irmã. Mas eu estava precisando de você ir lá no Valparaíso ministrar. Não, pastor. De maneira alguma. Silvana serve aqui, eu acho que nos 24 departamentos. Nós temos 12, ela serve nos 24. Mas ela sabe de onde ela veio. E ela falou, de onde ela veio, ela fazia muito mais. E não era para o Criador dos céus e da terra. O que muito foi perdoado, muito ama. Não faz para aparecer para ninguém não, para mostrar para ninguém que está fazendo não. Faz porque muito foi perdoado. Entendeu o perdão. Era uma pecadora. Entendeu? Então o pastor aqui, papai, conhece suas ovelhinhas. Amém? A gente conhece, a gente vai conversando com as pessoas, vai conhecendo a história das pessoas. E vai entendendo por que alguém serve mais, outros servem menos, outros nem servem para nada. E até aqueles que não servem para nada, servem para alguma coisa. Me faz orar, me faz gemer. Está servindo a mim. Aleluia. Isso é igreja. Igreja é isso. Não se sinta condenado, você que não está servindo para nada. Você vai servir para alguma coisa. Você está servindo para alguma coisa. Você está servindo o pastor. O pastor está crescendo espiritualmente. Está crescendo no fruto do amor, no fruto da mansidão. Está crescendo no domínio próprio. Amém? Mas existe uma diferença. Pastor vai ter galardão. Vai receber uma coroa do papai. E você pode receber ou não. É só uma questão de vontade. A sua vontade está te atrapalhando, acredite. Porque quando eu andava na minha vontade, nos meus próprios desejos, nos meus pecados, lá em Efésios capítulo 2, diz isso. Na desobediência, era uma vida miserável. Uma vida de derrota. Mas quando a gente passa a viver a vontade dele e descobrir que a vontade dele é boa, é agradável e é perfeita. Esses dois têm testemunhos disso, não tem? Eu não vou expor eles não, porque eles não são daqui. Amém, irmãos? Amém. Cada um aqui tem uma história. Se você avaliar a sua história, você vai ver que no Pregressa, você tinha uma vida miserável. E um dia você disse sim para o Senhor, Ele te resgatou, te lavou, te purificou e te chamou de filho. Então, para que querer viver na sua vontade, coisa linda? Para quê? Enquanto você vive na sua vontade, o diabo está dominando você. Se renda ao Senhor. Amém? O Senhor é bom. 7 segundos. Eu vou pular aqui um tempo e vou entrar aqui só para você entender que o Senhor é bom. Deus não é injusto. Vou ler alguns textos só para ficar na sua memória isso. Você pegou aí a beleza da vontade de Deus? Amém? Se isso doeu lá no seu rim, saiba que papai está curando o seu rim. Amém? Se doeu lá nos seus pulmões, que você está assim meio, estou vendo que alguns estão assim meio, né? É porque papai está curando. O médico dos médicos está colocando o dedo na ferida, está limpando aquilo dali, amém? E vai cauterizar.
Aleluia. Você vai sair daqui melhor. Amém? Com entendimento e com revelação da vontade do Pai. Amém? Deus não é injusto. Hebreus 6,10 diz, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Aleluia. João 12,26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Amém? Amém. Hebreus 10, só para a gente fechar, 19-25 diz, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Essa é a minha intenção. Até aqui estou fazendo isso com você, estimulando você ao amor e às boas obras. E o meu versículo chave delicioso, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Aleluia! Nós, como filhos de Deus, nós somos impulsionados a pregar o Evangelho. Ainda que a gente queira se calar, se intimidar, ficar com vergonha de falar da palavra de Deus para alguém, o Espírito nos impulsiona, vai, pregue para ele. A gente prega. A gente não cala. Porque o Espírito nos impulsiona a fazer isso. Se você se deparar com uma pessoa em necessidade, o Espírito vai impulsionar você a fazer, porque o seu Espírito está pronto. Eu, como pastor, sou impulsionado. Não deixe de congregar, como é costume de alguns. Porque os tempos são maus, os dias se aproximam. E se você deixar de congregar, você vai esfriar. Você vai deixar de ouvir as mesmas coisas. Ouvir uma palavra como essa, que vai mexer com você, que vai despertar você para servir ao teu Pai com fidelidade. E você esfria. E você esfria, e quando você vê, você não está nem vindo nem mais no culto, nem de domingo. Você vinha terça, quinta e domingo. Você já deixou de vir terça e quinta. Já vem domingo. Você já está vindo de 15 em 15 dias. Daqui a pouco você só vem no culto de Santa Ceia. Daqui a pouco, como diz o pastor Joselito, é tchau, só lembranças. E nós vamos estar aqui. Nós continuamos aqui com as portas abertas, esperando você voltar. Amém. O pai do filho pródigo não foi atrás do filho pródigo. Ele quis ir, ele tinha uma vontade, e Deus libera você na sua vontade. Mas quando ele comeu das alfarrobas dos porcos, ele viu que ele precisava voltar para a casa do pai. Então, ele voltou para a casa do pai, foi recebido e está. Então não se preocupe, não se importe com o irmão mais velho, que vai ficar com ciúmes ou com inveja de você, porque você está crescendo e está avançando. Amém? Persevere. Faça a vontade do Pai. Amém? Eu cheguei no Verbo da Vida, em 2 anos o pastor me selecionou para ser pastor auxiliar. Wellington, vem para o diaconato. Wellington, vem para a liderança do diaconato. Wellington, você vai ser meu pastor auxiliar. Eis-me aqui. Estou aqui para servir. Não entendia, porque eu com 2 anos já era pastor auxiliar e tinha gente lá com 50 anos, de crente, 100 de igreja, 200 que havia vindo para o mundo e ainda não tinha chegado. Agora, como pastor, eu começo a entender. Porque o Espírito Santo é quem separa.
não é o homem. Você pode até pensar, pode julgar, pode falar, desde que diga que fale. É o Espírito Santo que conhece o seu coração e a sua vontade. É o Espírito Santo que conhece a sua entrega, o seu nível de entrega. Amém? Amém. Diga para o Senhor, eis-me aqui. Amém. Vamos para a ceia do Senhor. Faça a vontade do Pai e você vai estar livre das pressões desse mundo. Palavra da salvação. 1 Coríntios, capítulo 11, no verso 23. A banda pode subir para a gente ministrar aqui a ceia do Senhor. Deus é bom. Ele é bom em todo o tempo. Vale a pena servir a Deus, irmãos. Vale muito a pena. Ainda que as coisas digam não, ainda que as coisas estejam sufocantes, parece que está tudo pressionado. Querido, não são riquezas, não é o ouro desse mundo, não é a prata desse mundo. Não, tem pessoas que têm ouro, têm prata, mas não têm paz de espírito. Não tem a presença. Nós temos a presença. E é isso que a gente precisa honrar e valorizar. A presença. O pão da presença. Amém, querido? Se você começa a sentir muito frio, assim, vem para o culto e está sentindo frio, começa a orar. Começa a orar em línguas. Começa a pedir ao Espírito Santo, Senhor, reacende a chama em mim. Senhor, reacende a chama em mim. Reacende o desejo de te servir. Reacende, Pai, o desejo de estar contigo no meu quarto, ligando uma musiquinha e adorando ao Senhor, e meditando na palavra, e te adorando e te servindo. Amém? Às vezes tem dias que a gente não está com muita vontade de orar, mas a gente precisa animar isso no nosso coração. Amém? Assim como a gente também, às vezes, não está com vontade de ir para a academia, não é? Tem dias que a gente não quer ir para a academia. Lá levantar peso e tal. Mas depois que você chega na academia, que você começa a malhar, aí você começa a se animar. A adrenalina ali começa a mexer contigo. E você começa a se interessar por aquilo. Eles dois são atletas. Amém? Então, amados, a gente precisa entender que agora nós somos espirituais. Nós precisamos colocar esse espírito em atividade espiritual. E a atividade espiritual é muito simples. É orar. Orar em línguas. O Espírito vai interceder por vocês. Ora em línguas. Tira 1 hora orando em línguas por dia. Amém? Acorda mais cedo. Vai orar em línguas. Você vai falar, não está acontecendo nada. É você que imagina, você que pensa. Aleluia. David Robson fala que ele orou em línguas 8 horas por dia durante uns 2, 3 meses. E não acontecia nada. Ele parecia que não acontecia nada. E aí ele falou que chegaram e perguntaram para ele, uma mulher perguntou, e aí, o que está acontecendo? Nada. Mas um certo dia ele foi num culto, ele disse que já não aguentava mais de tanto orar em línguas, a mulher convidou ele para ir para um culto tradicional. E ele chegou no culto tradicional, de repente ele olha para uma mulher do lado e sobe na visão para ele um raio-x daquela mulher, do joelho daquela mulher, do fêmur, do osso dela. E ele viu um tumor E ela andava de bengala, de fato. A senhora tem um problema, né, na perna? Tem. É evidente isso, né? Pois é, eu estou vendo aqui que a senhora tem um problema. A senhora vai ser curada agora. Parecia que não estava acontecendo nada. Mas, de repente, o Espírito Santo ativou ele. Porque ele estava preparado para aquela ocasião. Porque ele estava se preparando para servir ao Senhor no tempo do Senhor. Se você estiver pronto e preparado, o Senhor vai te ativar, Ele vai te acionar no momento certo. Parece que não está acontecendo nada, mas você é um vaso preparado, porque você está sendo treinado. Você é um vaso preparado porque você se dedica a orar, você se dedica a ler a Bíblia, você está meditando, a tua mente está sendo renovada, você está em prática, você está exercitando o teu espírito. O seu espírito, é bombadão. As pessoas que não veem, mas Deus está vendo que você está pronto. Então Ele sabe, separa aquela pessoa para a obra que eu tenho.
porque o espírito dela está pronto. Aleluia. Eu acreditei nesse texto de Atos capítulo 13, coloquei isso em prática e falei para o Senhor: Senhor, se de fato eu tenho um chamado, o Senhor está dizendo que eu tenho um chamado através de outras pessoas, eu não vou bajular homem nenhum. O Senhor vai mostrar para aqueles homens que eu tenho um chamado. Eu acredito em Atos 13. Eles oravam, e ali quando eles oravam e jejuavam, o Espírito falou para eles: separe para mim Saulo e Barnabé. Saulo e Barnabé já sabiam dentro deles que eles tinham um chamado. Mas naquela ocasião que eles estavam orando em comum com aqueles irmãos, o Espírito falou: separe para mim Saulo e Barnabé. Então o Senhor sabe o momento de separar. E é no momento que nós oramos que Ele fala: separe para mim fulano e cicrano. Amém? Foi no momento de oração, estávamos lá pela primeira vez em Tulsa, orando lá no culto, o Espírito colocou no meu coração: separe para mim Duda e Zilmar. E aí eu compartilhei com o pastor Zelito. Ele falou: tudo certo, Edson. Amém? Porque testifica no coração. O seu Deus é Espírito. O seu Deus não separa você pelas suas habilidades naturais. Ele separa você pelo Espírito. Ele separa você porque Ele conhece o seu coração de fidelidade e de compromisso com o seu reino e com Ele. Como está a sua vida nos bastidores? Como está a sua vida no espiritual? Você está falando bem do reino de Deus ou você está murmurando e reclamando daquilo que o Senhor te confiou hoje? Não menospreze os pequenos começos, porque o Senhor te confia pequenas coisas. Lorena, você vai levar um copo d'água lá na frente. Não menospreze os pequenos começos. É o seu passo de obediência àquilo que o Senhor mandou você fazer. O Senhor mandou eu falar para o pastor Zelito que era para eu ir lá para lavar os banheiros. E veio no meu espírito. Eu falei: eu vou falar isso nada. E eu não falei. Mas ele pegou e me separou. No momento dele de oração, ele estava em oração na Bolívia. Quando ele voltou da Bolívia, eu estava catando os papéis do banheiro no Rema como monitor. E ali no banheiro ele falou para mim: Wellington, sabia que eu estava na Bolívia e quando eu orava, o Senhor falou para mim que você vai ser meu pastor? Sim, Senhor, eis-me aqui. Estou aqui para ser treinado. E ele falou: sabe de uma coisa, Wellington? Tem alguns alunos aqui que eu ouvi eles entrando no banheiro e eles falando assim: por que esses caras aqui da monitoria devem ganhar muito bem? Porque eles estão sempre rindo, sempre alegre. De fato, a gente ganha bem, voluntariamente. Aleluia! Deus é um bom pagador. Amém? A graça dele não tem preço. O que Ele derrama sobre a nossa vida não tem preço. O que Ele faz na nossa vida não tem preço. O que Ele realiza na nossa vida, na nossa família, não tem preço. Eu dou testemunho para vocês. Eu dou glória a Deus pela vida do Jader. Cadê o Jader? Está ali. Porque você, como pai, você poderia pensar como eu penso. Quando o Jader é pequenininho, que o Jader é bebê, que perdeu a audição, e a gente: meu Deus, e agora? O que vai ser do Jader? Não tínhamos nem ideia, nem noção. O que vai ser da vida dele agora, Senhor? Como é que esse menino, como é que nós vamos preparar esse menino? Como é que ele não ouve? Senhor, nós não éramos nem crentes, mas o Senhor é bom, misericordioso. Ele estendeu a sua mão sobre nós. E hoje eu fico maravilhado com a posição que o Senhor colocou o Jader, numa posição de honra. Despreocupados, estamos despreocupados. É um homem independente, suprido. Isso é prosperidade. Isso é prosperidade de Deus na nossa vida. Ele cuida da minha vida, Ele cuida da sua vida, Ele cuida da nossa casa, Ele cuida da nossa família, Ele cuida dos nossos filhos. Então, amado, não tem como servir a Deus se não for por gratidão e por amor a Ele. Não é por obrigação, não é por necessidade, não é pelo que Ele vai fazer, Ele já fez. Ele já fez. Antes de nós sermos, Ele já havia feito. Ele abriu todas as portas para nós, para o Jader, para tratamento do Jader, para receber. Amém? Por isso, amados, não viva na sua vontade. A vontade dele é boa, é agradável e é perfeita.
Você só vai desfrutar da vontade dele quando você entender isso, que não vale a pena viver a sua vontade. Amém? Desculpe, irmãs, mas eu não sou a Jussane. Eu não consigo ser como a Jussane. Eu até me esforço. Mas ela tem um jeito, eu tenho outro. E aí eu tenho uma preparação, mas aí nessa preparação o Espírito me pega para o outro lado. E eu vou seguindo o Espírito. E eu sei que algumas pessoas aqui estão sendo tocadas e alcançadas pela voz do Espírito. Amém? Porque melhor é ouvir o Espírito do que apenas um discurso. Aleluia! Entrega a sua vontade ao Senhor. Deixa de dar desculpas e entregue a sua vontade ao Senhor. Se consagre ao Senhor. Deixa Ele ser o Senhor da sua vida. Tem alguém aqui que ainda não confessou Jesus Cristo como seu Senhor? Quer fazer isso agora? Para você participar da ceia conosco? Você precisa crer com o seu coração e confessar Jesus como o Senhor da sua vida e participar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, irmãos, é uma ordenança do Senhor, assim como o batismo nas águas, ela é uma ordenança que você deve se batizar. Então você que não está vindo para a igreja, que fica lá fora ou só assistindo, você precisa nem que venha para a ceia do Senhor, para você participar da comunhão da ceia do Senhor. Tudo que nós fazemos tem que ser um ato de fé, irmãos. Amém? Você tem que orar em línguas por fé. Você tem que orar pela fé. Amém? Você tem que vir para a igreja pela fé. Você oferta pela fé. Você dizima pela fé. Amém? Tudo tem que ser pela fé. Senão não funciona. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Amém? Examine-se a si mesmo. Aqui não está dizendo para você examinar o seu irmão da esquerda, nem da direita, nem da frente, nem de trás, se ele está congregando, deixando de congregar, se ele é ou não. Examine-se a si mesmo. Amém? E coma do pão, ou seja, participe da comunhão. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Amém? Então, quando o Senhor nos julga pela palavra, é para nós não sermos condenados com o mundo. Quando a palavra vem para nos exortar, nos ensinar, nos disciplinar, é para nós não sermos condenados com o mundo. Nós estamos ouvindo a palavra está falando no nosso coração, nós temos que dar uma resposta a essa palavra que ouvimos da parte do Senhor. Amém, amados? O Senhor, Ele recompensa, não é cargo, é a fidelidade. É a sua fidelidade. Deus é justo, amado. Ele não é injusto. Os homens é que ficam preocupados com cargos e posição. Mas Ele não. Ele está vendo a sua fidelidade. Aí onde você está, o que você está fazendo para o Senhor hoje? Amém? Vamos então participar da ceia do Senhor. Fique de pé, vamos cantar um corinho de fogo. Para a gente se mexer um pouco aí os esqueletos, colocar essa carne para adorar o Senhor. Amém? Expresse a sua gratidão ao Senhor, o seu amor a Ele, pelo que Ele já fez na sua vida, na sua família. Você está aqui, irmãos. Você não está no hospital, nem no presídio.
Você não está lá na mendicância lá fora. Aleluia! Vamos adorar o Senhor. Algo aí que vem no coração de vocês, irmãos, com base naquilo que nós ouvimos aqui. Vamos colocar o nosso coração diante do Pai. Eis-me aqui. Cumpra-se em mim a sua vontade, Senhor. Aleluia. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer, agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Oh, glória a Deus.